Amados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós para mais um vídeo na TV Caminho Livre, mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos continuar refutando essa doutrina infame chamada juízo investigativo, e eu pretendo trabalhar este vídeo tendo como base o livro de Hebreus, porque é no livro de Hebreus que nós vamos desmascarar a teologia adventista de uma vez por todas. É neste livro que a gente mata a cobra e mostra o pau, utilizando-me aqui de uma expressão muito popular. Antes de começarmos, propriamente dito, o nosso estudo, é necessário eu mostrar para vocês aqui por onde eu estou embasando o meu estudo, este vídeo que eu estou gravando agora. Porque há imbecilóides aqui que assistem à TV Caminho Livre, que são inimigos deste canal, que afirmam que eu não tenho autoridade para falar sobre o que eu falo. Por exemplo, esses livros que estão aqui atrás de mim parece que são enfeites, né? Eu tenho um livro aqui para mostrar simplesmente que eles estão aqui para enfeitar o meu escritório, né? Esses livros aqui não são utilizados de forma nenhuma, são apenas enfeites, ornamentos, não é? Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: por onde eu embaso os meus estudos, especialmente quando eu trato do livro de Hebreus. Olha aqui, eu tenho aqui uma Bíblia grega em minhas mãos. Na verdade, ela é uma Bíblia nas línguas originais. De um lado, hebraico, do outro lado, o Novo Testamento, na língua grega, certo? Eu tenho aqui 2 volumes do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. É grego. Eu tenho este volume e tenho este outro volume do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Vocês percebem que são 2 calhamaços, né? Muito consistentes, com muito conteúdo. Eu também trabalho com esse dicionário teológico do Novo Testamento da editora Cultura Cristã, também do grego. Olha o outro volume, o segundo volume do Dicionário de Teologia do Novo Testamento, da editora Cultura Cristã, que trabalha com a língua grega. Portanto, eu não estou aqui tirando palavras do meu cotovelo. Eu não estou criando absolutamente nada aqui. Eu estou embasando os meus estudos, as minhas pesquisas, nas línguas originais, ou na língua original na qual o livro de Hebreus foi escrito, que é o grego. Então, tem alguns imbecilóides que acham que nós somos imbecis também, né? Que nós somos idiotas, que nós estamos falando aqui coisas sem nexo, coisas sem sentido, que nós não estamos fundamentando os nossos estudos aqui pela palavra de Deus, né? Por aqueles que estudaram mais do que nós e que publicaram esses estudos em livros, em dicionários, né? Comentários. Não, eu estou aqui simplesmente arrotando pressuposições que eu acho que são corretas. Ora, bolas, tenha paciência, né? Tenha paciência. E eu, inclusive, eu procuro me utilizar aqui de fontes primárias. Fontes primárias de onde? Para combater a teologia adventista. Fontes primárias da própria Igreja Adventista, da própria teologia adventista. Hoje, por exemplo, eu quero me utilizar aqui de alguns trechos deste livrinho aqui, ó. É um opúsculo do jornalista Clifford Goldstein. Eu não sei se ele fez teologia depois que ele escreveu este livro, mas até o instante em que ele publicou este livro aqui, na sua primeira edição, em que ele lançou este livro, ele não havia feito teologia. Ele é um jornalista americano, adventista. Eu não sei se de lá para cá ele passou por um seminário para fazer teologia. Eu aconselharia ele a fazer teologia, porque ele como teólogo é um bom jornalista, né? Clifford Goldstein,
1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Esse camarada é um jornalista muito engraçado, né? Ele deveria se ater a fatos relacionados ao dia a dia, ao seu dia a dia, porque de teologia ele é muito fraco, ele é fracote, ele é ridículo, medíocre e pobre, porque eu vou ler alguns trechos desse livrinho, que na verdade é um lixo. Isso aqui não vale absolutamente nada, isso aqui só presta para ser queimado, para acender uma fogueira, né, num acampamento aí, quem sabe você leva esse livrinho aqui para você acender o fogo, entendeu? Porque isso aqui não vale nada, isso aqui é lixo puro. Olha o que esse cidadão, esse Clifford Goldstein, né, escreve aqui, a página 84, falando especificamente do quê? Tratando especificamente aqui das expressões que o autor de Hebreus se utiliza para poder descrever o santuário. Analisa só essa questão aqui, obviamente tentando defender o indefensável, que é a doutrina do juiz investigativo, né? Então analisa aqui primeiro o que ele diz, para depois a gente trabalhar essas questões com base na língua grega, com base nos originais. Olha aqui, ele está falando aqui a respeito do livro de Hebreus. O livro não entra em detalhes a respeito de qual compartimento ele, Cristo, entrou no santuário celestial. A questão é que ele está ali ministrando em nosso favor, um mediador melhor de um melhor concerto, com sangue melhor, no ministério melhor, realizado num santuário melhor. Olha só, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Não é preciso ser mestre em teologia, doutor em teologia, para afirmar o que o Clifford Goldstein afirma aqui. O livro em referência que é o livro de Hebreus, não entra em detalhes a respeito de qual compartimento ele entrou. Ele, uma referência a Cristo, entrou no santuário celestial. E é verdade, senhor Clifford Goldstein. É verdade. O livro de Hebreus não entra em detalhes a respeito de qual compartimento Cristo entrou. E nós vamos ver por que não. Nós vamos ver por que não. Por que o livro de Hebreus não faz referência específica a um determinado compartimento onde Cristo tenha entrado, possa ter entrado. Em 22 de outubro de 1844, ou então quando ele ascendeu aos céus depois de ter passado aqui 40 dias e 40 noites depois da ressurreição, né? Aí ele continua aqui, olha. Ele continua aqui. O único momento em que Hebreus menciona exclusivamente o segundo compartimento é no capítulo 9, versículo 3, quando ao descrever o sistema terrestre, olha só como é interessante isso aqui, quando ao descrever o sistema terrestre, diz, abre aspas, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Fecha aspas. Alguns traduzem Santo dos Santos como lugar santíssimo. Aqui, sem sombra de dúvida, o autor está falando apenas sobre o segundo compartimento e usa o plural nas palavras Agia Agion. Agia Agion. Essa é a expressão realmente que consta ali em Hebreus 9:3. Mas perceba que, como o próprio Clifford Goldstein está afirmando aqui, aqui em Hebreus capítulo 9, no versículo 3, ele está citando o Santo dos Santos do santuário terrestre. Ele primeiro, aqui no capítulo 9 de Hebreus, nos chama a atenção, de um modo comparativo. Primeiro ele nos chama a atenção para os serviços que eram realizados no santuário terrestre, para depois fazer referência ao santuário celestial. Então, quando ele fala aqui de Santo dos Santos, em Hebreus 9:3, realmente o escritor de Hebreus se utiliza da expressão Agia Agion. Aí o Clifford Goldstein continua aqui. Em nenhum outro lugar de Hebreus, essa frase específica é usada para descrever onde Cristo está no céu. O escritor de Hebreus, ele não se utiliza dessa expressão Agia Agion em outro lugar de Hebreus. É só ali em Hebreus 9:3, quando ele descreve o Santo dos Santos do santuário terrestre.
Então, continua aqui o Clifford Goldstein. Até agora, ele só está fazendo afirmações que são verídicas. Ele está relatando aqui, né, o que está escrito realmente nos originais, né, e fazendo afirmações que são afirmações verídicas, né? O problema são as implicações disso, o problema são as conclusões que ele vai tirar disso. Então, começa aqui agora, olha. Diferentes palavras são usadas, mas nunca agion, que tratam exclusivamente do segundo compartimento. Tratam exclusivamente do segundo compartimento do santuário terrestre. É bom deixar isso bem claro. Ele só se utiliza dessa expressão agion quando ele fala do Santo dos Santos, do santuário terrestre. Aí ele diz aqui, ó. Se ele, Jesus, esse ele é uma referência a Jesus, se ele entrou no agion, por que Hebreus não o diz nem mesmo uma vez? No agion celestial. No agion celestial. Então ele tá querendo, veja bem, ele está querendo dizer aqui que se o escritor de Hebreus utilizou agion, essa expressão hebraica para Santo dos Santos, com referência ao santuário terrestre, ao Santo dos Santos, perdão, terrestre, o escritor de Hebreus seria obrigado a usar agion também como referência ao Santo dos Santos celestial, certo? Porque veja, abrindo parênteses aqui, de novo, eu tenho que fazer abrir esses parênteses porque eu tenho que levar em consideração que algumas pessoas que me assistem aqui no canal não estão familiarizadas com as afirmações, as pressuposições, os postulados adventistas concernentes a essa questão do santuário celestial. A igreja adventista admite, afirma, e evidentemente tem que afirmar mesmo para propor o que ela propõe, que o santuário celestial possui 2 compartimentos, assim como o santuário terrestre possuía 2 compartimentos. O lugar santo e o lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo por outros, tanto faz. Então a igreja adventista afirma que o santuário celestial também possui 2 compartimentos. O santo, que foi onde Jesus entrou, segundo a teologia adventista, quando ele ascendeu aos céus, depois da ressurreição, e o Santo dos Santos, quando ele entrou no dia 22 de outubro, onde ele entrou, perdão, no dia 22 de outubro, de 1844, para começar ali um infame juízo investigativo. Então, este é um entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí o Clifford Goldstein está afirmando aqui, e afirmando corretamente, que o escritor de Hebreus, ele não utiliza mais a expressão agion para se referir ao Santo do Santo Celestial. Ele só utiliza essa expressão agion aqui, em Hebreus 9:3, fazendo a referência ao Santo dos Santos, ao compartimento Santo dos Santos do santuário terrestre. Aí ele continua aqui, olha, se o escritor de Hebreus queria especificar que Cristo estava no segundo compartimento, logo após a ressurreição dele, né? Por que não usou agion, por exemplo, em Hebreus 9:8, que diz: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Essa versão traz santo lugar, embora no original grego a frase usada seja ton agion, que também foi usada em Hebreus 8:2, referindo-se ao santuário celestial como um todo. Aí é interessante isso aqui, né? Ele pergunta, se o escritor de Hebreus queria especificar que Cristo estava no segundo compartimento, logo após a ressurreição dele, por que ele não usou agion? É impressionante isso aqui, né? É impressionante. Então quer dizer que, segundo o Clifford Goldstein, ele só poderia usar a expressão agion para afirmar que Jesus entrou num suposto segundo compartimento do santuário celestial. É isso. Quer dizer que o Clifford Goldstein, então, agora, ele entende mais de grego do que o próprio escritor que escreveu na língua original grega o livro de Hebreus. Ele quer contestar, então, o próprio escritor de Hebreus, é isso? Quer dizer que
se Jesus realmente, quando ele ascendeu aos céus logo após a ressurreição, ele foi para o segundo compartimento do lugar santo. Ah, meu Deus. Ele só poderia utilizar, o escritor de Hebreus só poderia utilizar agiagion. É isso? Aí ele diz mais aqui, ó. O único verso que à primeira vista pode parecer contradizer isto é Hebreus 9, 25, que diz: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Aí ele fecha aspas aqui para o texto bíblico. Aqui a palavra para santo dos santos não é agiagion, mas outra palavra no plural, agia. Embora o texto pareça estar falando do segundo compartimento, porque se refere a algo que acontece a cada ano. Evidentemente, há uma alusão ao dia da expiação. Então quer dizer que agora em Hebreus 9, 25, o escritor de Hebreus, referindo-se ao Santo dos Santos, que em português está Santo dos Santos, ele se utiliza de uma outra expressão, agia. Eu antes estava pronunciando errado isso aqui, né? Eu estava pronunciando como se, me utilizando da transliteração para português, como se fosse realmente aportuguesada, né? Eu estava fazendo uma pronúncia aportuguesada da transliteração em português do termo grego. Então eu estava falando agia. O correto mesmo, a pronúncia correta é agia. Então aqui em Hebreus 9, 25, o escritor de Hebreus já usa outra expressão, agia, para se referir ao Santo dos Santos. Mas ele está falando que isso não é isso não contradiz e não detona a tese dele. Ele diz isso aqui, olha: isto prova que esse verso contradiz minha tese a respeito do uso da expressão agion? Não. O sumo sacerdote, olha só isso aqui. O sumo sacerdote aspergia sangue em ambos os compartimentos no dia da expiação, o que explica porque o livro de Hebreus não usa agion, uma expressão que se refere apenas ao segundo compartimento. Em vez disso, o escritor usou uma palavra que também é traduzida por santuário, porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava em ambos os compartimentos, ou seja, no santuário como um todo, para ministrar a expiação. Meu Deus do céu, é óbvio que o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele tinha que entrar no santuário como um todo, porque para chegar até o Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo compartimento santo, que era o primeiro compartimento. É óbvio que ele tinha que entrar no santuário como um todo. Isso aqui é ridículo, né? Isso aqui é patético. Se Hebreus, aí ele termina aqui, olha, se Hebreus quisesse especificar que Jesus estava no segundo compartimento, o teria colocado em algum momento no agion, mas não o faz nenhuma vez sequer. É ridículo isso aqui, gente. Isso aqui é ridículo. Eu fico me perguntando como é que uma igreja que se diz séria, como é que uma igreja que diz que possui uma teologia acurada, precisa, uma teologia que está de conformidade com a palavra de Deus, pode publicar um lixo desse aqui. Um lixo desse. De um cara que nem, pelo menos quando ele escreveu esse livro, ele não era um teólogo, né? Ele não era formado em teologia, né? Gente, por que o escritor de Hebreus realmente, como ele está afirmando aqui, não especifica em que compartimento Jesus entrou quando ele ascendeu aos céus após a ressurreição? Por que o escritor de Hebreus não faz nenhuma menção específica ao compartimento no qual Cristo entrou logo após a ressurreição? Por quê? Para o Clifford Goldstein, isso é uma prova de que ele entrou no santo, para ficar lá no lugar santo, circunscrito ao lugar santo durante 1810 anos, mais ou menos, né? E só passa para o Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. É impressionante. A própria afirmação do Goldstein detona a tese, que não é dele, é da Igreja Adventista, é da Teologia Adventista. Ora bolas, se o escritor de Hebreus não especifica o compartimento no qual ele entrou, por que a Igreja Adventista afirma que ele entrou no santo? Por quê? O escritor de Hebreus não especifica onde Jesus entrou. Não especifica.
especifica. Então, se não especifica, por que a igreja faz questão de afirmar que Jesus passou 1810 anos num suposto compartimento santo? Quer dizer que por 1810 anos, Jesus ficou ali distante do Pai, do trono do Pai. Ou para equacionar essa questão, a teologia adventista vai fazer como Ellen White faz. Eu não vou citar o texto aqui agora que nós não temos tempo. O que Ellen White faz? Ellen White, se não me engano em Primeiros Escritos, depois eu vou trazer esse texto aqui, ela diz que havia um trono no lugar santo. Jesus estava sentado, passou 1810 anos sentado nesse suposto trono no lugar santo. Aí ele pega um carro para sair do lugar santo para ir para o lugar santíssimo. Ele pega um carro. Deus, da mesma forma, ele sai, ele se levanta do trono de onde ele está, aí ele sai desse trono de onde ele está, supostamente o lugar santo, né? E vai também num carro para o trono do lugar santíssimo. Então, é isso que faz a teologia adventista, é isso que faz a profetisa adventista para poder equacionar essa questão, né, de onde Jesus entrou, para não deixar Jesus distante do Pai. Porque a Bíblia deixa claro que quando Jesus ressuscita, ele vai direto para o quê? Para a destra de Deus, né, o lado direito de Deus Pai. Ali ele se senta ao lado de Deus. E onde é que Deus está? Deus está no santuário celestial. Mas voltando à pergunta do grande, eminente teólogo Clifford Goldstein, por que o escritor de Hebreus não especifica onde Jesus está? Aí eu respondo, ele não especifica, porque o santuário é um lugar único, meu filho. Não há compartimentos no lugar santo, no santuário celestial, meu filho. Eu tenho que fazer piada. Eu não posso levar isso a sério. Eu não posso perder a minha paz, a minha tranquilidade, o meu bom humor ao ler um lixo como esse aqui. Eu não posso. Agora também eu não posso ficar calado. Como cristão que eu sou, como amante da palavra de Deus que eu sou, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar, cruzar os braços e deixar que as coisas corram como elas estão correndo já há muito tempo. Deus me chamou para pregar o seu evangelho. Deus me chamou para pregar a sua palavra. E é isso que eu estou fazendo aqui. Doa a quem doer, custe o que custar, haja o que houver. Agora eu quero mostrar para vocês, eu tenho aqui também, esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui o Novo Testamento, trilingüe. Tá vendo aí? Tá dando para ver direitinho? O Novo Testamento trilingüe. Na língua grega, no português e no inglês. Eu tenho aqui. Então, quem acha que eu estou tirando coelho de cartola e fazendo afirmações sem fundamento aqui, está o quê? Redondamente enganado. Eu não estou aqui tirando coelho de cartola e nem fazendo afirmações gratuitas sobre um tema tão sério quanto este. Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, lendo, evidentemente, eu tenho pouco tempo para isso, porque segundo o meu relógio aqui, o tempo avança. Eu não quero me demorar muito nesses vídeos. Eu quero ler para vocês aqui o seguinte. Quantas expressões existem no livro de Hebreus fazendo referência ao santuário, tanto terrestre quanto celestial? Referências ao lugar santo, do santuário terrestre, e ao santo dos santos, do lugar terrestre, e uma referência a onde Jesus entrou, no santuário celestial, certo?
essa pergunta pode parecer, essa última expressão pode parecer contradizente, porque é como eu disse agora mesmo, em tom de brincadeira e de ironia. Ora, se o escritor de Hebreus não especifica em que compartimento Jesus entrou, é por uma simples razão. E qual é a razão? É que no santuário celestial não há divisão de compartimentos. O santuário celestial é uma realidade só, um lugar só, uma ambiência só, santa, sagrada, santificada pela presença do próprio Deus e agora pela presença do próprio Cristo. Então veja, quais são as expressões no grego utilizadas para santuário, o lugar santo no santuário terrestre, o lugar santo dos santos no santuário terrestre, o santuário como um todo. Então são as expressões ton agion, a qual o Clifford Goldstein se referiu aqui. Essa expressão, ela se encontra, ton agion, ela se encontra em 3 lugares. Vamos ler aqui? Pega a sua Bíblia aí e abra em Hebreus 8, versículos 1 e 2. Olha aqui, Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Quando o escritor de Hebreus escreve isto aqui, ele está afirmando que Jesus, ao ressuscitar, vai direto para o trono de Deus, se assenta ali ao lado do trono de Deus. Olha o verso 2. Como? Ele se assenta como ali no trono de Deus, ao lado do trono de Deus? Ele se assenta como? Qual é a função que ele desempenha ali? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então ele se assenta ali ao lado do trono de Deus como ministro do santuário. Qual é a palavra? Veja bem, qual é a palavra utilizada pelo escritor de Hebreus para santuário aqui? Ton agion. Este termo, ton agion, ele é utilizado também. Isto aqui é uma referência ao santuário celestial. Este termo é utilizado também em Hebreus 9:8. Abre aí na frente, Hebreus 9:8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, ton agion, não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aqui no português, a expressão da revista atualizada é o caminho do santo lugar. Este santo lugar possui, no grego, é a mesma expressão utilizada para santuário celestial lá, verdadeiro tabernáculo, ton agion. Portanto, santo lugar aqui não quer dizer o lugar, o compartimento santo. É uma referência ao santuário celestial como um todo. É o todo santuário celestial, ton agion. Esta expressão se encontra também em Hebreus 10:19. Abra aí, Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aqui, olha só como é interessante isso. Aqui em Hebreus 10:19, no português, na revista atualizada, a expressão é Santo dos Santos. E qual o Santo dos Santos ao que o escritor de Hebreus está fazendo referência aqui? Ao Santo dos Santos o quê? Celestial. Mas qual é a expressão grega que aparece aqui para Santo dos Santos, traduzida em português aqui? Ton agion. Então perceba que ton agion serve para referir-se a quê, segundo o escritor de Hebreus aqui? Ao santuário como um todo. Ao santuário como um todo. Ele faz referência ao santo lugar, que em português está santo lugar, mas é uma referência ao santuário. E aqui ele se utiliza do Santo dos Santos. Porque quando o escritor de Hebreus se utiliza aqui, especialmente na tradução em português, Santo dos Santos, é porque o escritor de Hebreus, veja só, ele está fazendo uma comparação em todo o livro de Hebreus aqui entre o santuário terrestre, as cerimônias que eram realizadas no santuário terrestre e o que Jesus está fazendo no santuário celestial. Ele está fazendo um comparativo aqui, um estudo comparativo. É por isso que ele tem que lançar mão dessas expressões, como ele utiliza aqui, ó, a expressão agion, referindo-se ao Santo dos Santos do santuário terrestre, em Hebreus 9:3. Quer ver? Abra aí. Hebreus 9, versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Se encontrava o tabernáculo, skene.
no grego, tabernáculo, skene. E skene, ela pode ser aplicada, levando-se em consideração o santuário terrestre, a um compartimento santo, a um dos compartimentos, skene santo dos santos. E também, quando se trata do santuário celestial, nós vamos ver isso aqui, skene é a palavra para santuário ou tabernáculo celestial como um todo. Então, o único lugar onde há Agion como santo dos santos é realmente aqui em Hebreus 9:3. Por quê? Porque ele está fazendo uma referência ao santo dos santos do santuário terrestre. Então, Ton Agion, nós já vimos, Agion, se referindo ao santo dos santos terrestre. Existe uma outra expressão, Agion Cosmicon, se referindo ao santuário terrestre. Olha aí, Hebreus 9, verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Santuário terrestre, Agion Cosmicon. Santuário terrestre como um todo. Aí envolvendo o quê? Lugar santo e lugar santo dos santos. Compartimento santo e compartimento santo dos santos. Agion Cosmicon é uma outra expressão que nos remete para quê? Para o santuário terrestre. Ele se refere aí no 9:2, com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candelabro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Isso aqui é uma referência ao compartimento santo do santuário terrestre. E aí só aparece a palavra agia, do grego. E por último, olha só, eu vou terminar aqui agora este vídeo falando dessa expressão, que é a expressão ta'agia. Olha só como é interessante isso. Olha só como é interessante isso aqui. Ta'agia. Ela aparece primeiro em Hebreus 9:12. Vamos ver? Hebreus 9:12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Isso aqui é uma referência ao santuário celestial. Santo dos santos. Aqui no português está santo dos santos. Mas qual é a expressão que ele utiliza? Não é Agion, porque Agion é uma expressão que ele utilizou para fazer referência ao santuário terrestre. Olha o que ele utiliza aqui. Ta'agia. Ele está se referindo ao santuário celestial. Ta'agia. Olha, onde está essa expressão de novo? Ta'agia. E a que santuário ela se refere? Olha só, vamos lá. Hebreus 9:25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. E aí qual é a expressão que está aqui para santo dos santos? Fazendo uma referência ao santuário terrestre? Ao santo dos santos terrestre? Ta'agia. Então ele utiliza a mesma expressão, olha só, a mesma expressão aqui, ta'agia, para se referir tanto ao santo dos santos celestial, quanto ao santo dos santos terrestre. Ele agora não utiliza Agion, ele utilizou Agion uma vez para se referir ao santo dos santos terrestre, mas agora que ele resolve utilizar Ta'agia para se referir ao santo dos santos terrestre. E olha só como é mais interessante ainda. Hebreus 13:11, abra aí, abra sua Bíblia, Hebreus 13:11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. A expressão santo dos santos aqui em português, como é que ela aparece no original grego? Ta'agia. Ta'agia. Então, gente, olha só, ele está se utilizando da mesma expressão ta'agia para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Ele faz uma referência tanto ao santo dos santos celestial, quanto ao santo dos santos terrestre. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer só uma coisa. Quer dizer só uma coisa. Que realmente não há especificação de onde, de que compartimento, em qual compartimento Jesus entrou quando ele subiu aos céus. Por que que não há? Porque o santuário celestial é um lugar só. Em nenhum momento a carta aos Hebreus se refere ao santuário celestial como possuindo dois compartimentos, e sim como uma única realidade, um único ambiente sagrado, um único lugar santificado pela presença do próprio Deus. Não há especificação de compartimentos no livro de Hebreus. Por quê, Sr. Clifford Goldstein?
Porque o santuário celestial não possui dois compartimentos, ele é uma realidade só. Uma realidade só. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer, evidentemente, mais alguns questionamentos sobre essa questão de santuário celestial, juízo investigativo, para que a gente possa continuar desmascarando a teologia nefasta da Igreja Adventista concernente a este assunto. Que Deus abençoe você que está em busca da verdade, em nome de Jesus. Amém.